Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Armando Ramon e atualmente eu ministro disciplina de Geografia no estado do Paraná. Na aula de hoje iremos aprender teorias demográficas para você nunca mais esquecer na sua prova do Enem e nem quando você for fazer a minha prova da escola também. Beleza? Larga o celular, larga a caneta, eu vou deixar esse material aqui disponível no sala de aula, como eu sempre deixo ali no final da aula. Ok? Quando você chegar na sua casa, você pode revisar esse material quantas vezes for necessário, mas larga o celular, larga a caneta, que você vai conseguir aprender aqui só com a explicação de hoje. Qual o objetivo da aula? Por que estudar teorias demográficas? Para compreender e analisar as características e especificidades de cada teoria demográfica e como ela é evidenciada nos dias de hoje. Aqui as perguntas norteadoras. Você sabia que já houve um país aí asiático no qual já controlou a sua taxa de natalidade, a população? Qual será? E quais são as consequências do controle da população? Será que são boas? Será que são ruins? E quais as características e embasamentos de cada teoria demográfica? Qual a necessidade de compreender e analisar as dinâmicas da população e relacionar ela com a questão do próprio crescimento populacional, dos alimentos, das desigualdades socioeconômicas e até do controle da população, houve ali o desenvolvimento de teorias demográficas. Iremos aprender 3 na aula de hoje, ok? A primeira, a teoria malthusiana, a segunda, a teoria neomalthusiana e a terceira, a teoria reformista. A primeira teoria malthusiana, desenvolvida por Thomas Malthus em 1798, faz um pouco de tempo, né? Thomas Malthus é considerado o pai da demografia, das teorias demográficas. E ele escreveu ali no seu livro Ensaio sobre a População 2 pontos principais sobre o crescimento populacional, sobre as dinâmicas demográficas. O primeiro ponto principal da obra de Malthus é que ele afirmou que a população crescia em progressão geométrica, sempre dobrando de forma mais rápida, ou seja, 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Enquanto que a produção de alimentos ela crescia de forma mais lenta, em progressão aritmética. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente também. O segundo ponto principal da teoria de Malthus, teoria malthusiana, é que Thomas Malthus, diferente do que afirma, ele não é totalmente contra a questão da taxa de natalidade, do nascimento de crianças. Thomas Malthus afirma que você até pode ter filho, ou poderia ter filho, contanto que você tivesse terras para cultivar alimentos e assim alimentar os seus filhos. Só que 2 pontos principais fizeram com que a teoria malthusiana não se concretizasse. Ainda bem, né? Senão iria faltar alimento ali para a população. A primeira é a urbanização mundial, que aconteceu entre o século XIX e o século XX, e a segunda é a Revolução Verde, que aconteceu principalmente entre a década de 60 e 70. Então é importante você entender que Thomas Malthus não vivenciou esses 2 pontos principais com que fizeram com que sua teoria não fosse concretizada. A Revolução Verde ela foi desenvolvida ali por Norman Borlaug. Ele começou a introduzir questões ali tecnológicas no setor da agricultura. O primeiro foi a introdução de tratores no processo produtivo, questão de defensivos agrícolas, de adubos e principalmente a modificação de sementes de trigo e arroz, o que fizeram que essas sementes elas consigam ali germinar em condições adversas de clima e de tempo, proporcionando o quê? Uma abundância e uma questão eficaz de processo produtivo da agricultura no planeta. Beleza? Tranquilo? Teoria malthusiana muito fácil, né, pessoal? A segunda teoria neomalthusiana. Os neomalthusianos, eles são pensadores de países desenvolvidos e afirmam que com o boom populacional que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, a população lá ficou bastante jovem. Com isso, pessoal, os governos federais dos países subdesenvolvidos precisam aplicar os seus recursos financeiros aonde? Principalmente no setor da educação e da saúde, para proporcionar ali pelo menos um bem-estar na qualidade de vida da população. Ou seja, em vez dos países subdesenvolvidos eles investirem na questão econômica para desenvolver o seu país, principalmente no setor primário e secundário
agropecuária e da indústria, eles têm agora que investir aonde? No setor da saúde e educação. Ou seja, perpetuando essa questão de subdesenvolvimento. É isso que os neomalthusianos afirmam. Mas eles dão uma solução. A solução para os neomalthusianos é o controle da taxa de natalidade através dos métodos contraceptivos. Essa é a teoria neomalthusiana. E a teoria reformista é um pouco diferente das outras. Os reformistas afirmam que os países desenvolvidos eles têm uma espécie de dívida histórica com os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque lá no final do século XV e início do século XVI, com a globalização, houve uma superexploração de recursos naturais dos países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos, perpetuando assim o subdesenvolvimento da população, segundo os reformistas. E qual é a solução? Segundo os reformistas, para haver ali uma questão de melhoramento da taxa de natalidade, o controle da taxa de natalidade da população nos países subdesenvolvidos e emergentes, os países desenvolvidos precisam ajudar com questões socioeconômicas, os países subdesenvolvidos, havendo assim um controle natural da taxa de natalidade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, muito fácil, teorias demográficas, né? Será que controlar a taxa de natalidade ela pode desencadear algum problema nos países? A resposta é sim, pessoal. A China, lá em 1970, o Partido Socialista Chinês, ele impôs a política do filho único. O que é isso? Cada casal na China poderia ter apenas um filho. Se não tivesse, ele ia ter que pagar ali cargos, impostos altíssimos para o governo chinês. Lembrando que em 1970 a China já tinha 1 bilhão de habitantes no seu território. E com esse controle que houve, essa imposição, a China já está sofrendo com a falta de mão de obra, da pé, a população economicamente ativa, jovens e adultos que movimentam a economia. Então está havendo um envelhecimento da população na China e a questão da fecundidade ela está muito baixa. Isso vai desencadear problemas econômicos e sociais no seu país nas próximas décadas. Outra questão são os países europeus, que estão sofrendo com as mesmas questões da China, falta de mão de obra. Há duas soluções aí, pessoal. A primeira é incentivar a taxa de natalidade, igual a China está fazendo, incentivar que a população tenha mais filhos. E a segunda é desenvolver políticas migratórias para os imigrantes adentrar no seu país e movimentar essa economia com trabalho. Professor, onde é que eu consigo evidenciar, ver essas notícias atualmente? Lembrando que essa aula vai estar lá no seu Google Sala de Aula. Quando você chegar na sua casa, você pode clicar nos links, abrir as reportagens, pode também reforçar ali o estudo para teorias demográficas. Temos aqui vídeos sobre a questão da União Europeia, que está preocupada com a taxa de natalidade, e a própria questão da China. Atualmente, o Partido Socialista Chinês deixa os casais terem até 3 filhos. Só que isso não está surtindo nenhum efeito, pessoal, porque houve uma imposição lá atrás. Quando você impõe algo para a sociedade, fica difícil reverter essa situação. Beleza? E para finalizar a aula, vamos aqui para um jogo de perguntas e respostas, que você pode desenvolver também o seu próprio jogo de perguntas e respostas com seus colegas sobre outros assuntos de geografia. Vamos aqui para as teorias demográficas que eu fiz. Qual a alternativa de respeito à teoria neomalthusiana? Essa é a primeira questão. A. Controlar a população para não faltar alimentos. B. Que as pessoas podem ter filhos contanto que tenham terras para cultivar alimentos. C. Controlar a população através de métodos contraceptivos. Ou D. Que os países desenvolvidos devem ajudar com recursos financeiros os países subdesenvolvidos. Essa aqui é muito fácil, a gente estudou na aula de hoje. Alternativa C, né, pessoal? Próxima questão. Qual teoria afirma que melhorar o bem-estar e qualidade de vida da população fará com que, consequentemente, haja um controle da taxa de natalidade? Alternativa A, teoria reformista. B, malthusiana. C, ecomalthusiana. Ou D, neomalthusiana. Pessoal, essa aqui é muito fácil também, a gente estudou na aula de hoje. É a teoria reformista. As outras duas perguntas eu vou deixar para você responder lá no seu Google Sala de Aula, quando você chegar na sua casa. Eu espero que tenha aprendido aí para você nunca mais errar essas questões no seu vestibular e na sua escola. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Fique com Deus. Tchau!